Príncipe Harry está fora do controle. Tudo isso por conta das últimas participações em programas, podcasts e que mostra que realmente algo está fora da ordem. Horas Harry está sério, agora Harry é quinta série. O que Harry está planejando? Qual é o objetivo? E por que a obsessão de todo o projeto dele atual sempre estar espelhada no irmão? Harry virou um verdadeiro stalker do príncipe William. Harry quer ser William. E eu vou contar para vocês o que está acontecendo somente com algumas aparições onde Harry confronta o irmão, o príncipe William. Do quê? O futuro herdeiro. Eu vou contar para vocês, fica até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever, curtir e comentar. Ative as notificações. Compartilhe. Hype esse vídeo. Seja membro da minha corte, a corte do Edu. Vai ter um vídeo bom demais, entrevistas, mas continua aqui também, dando seu like, tudo isso. Eu continuo aqui com vocês firme e forte, tá bom? Então, obrigado às minhas duquesas que já fazem parte aqui da corte do Edu. Vamos então. O príncipe Harry parece que mudou de rota, mas a única coisa que não mudou é a obsessão, ou pelo menos o foco nas suas atitudes que miram, ou pelo menos é direcionado ao príncipe William, que se mantém lá, quieto, reservado, não falar, não explicar, não reagir. Lema da Rainha Elizabeth II. Tá, mas como? Por quê? Quais são as ações que levam a pensar que Harry, dos últimos dias, está mudando por conta do desespero, em busca de um público do passado e, consequentemente, fazendo beabá e seguindo ou contrapondo o irmão mais velho. O sonho do Harry, definitivamente, ou incômodo, de não nascer primeiro e de ser o príncipe William. De ter os privilégios, dos benefícios, de tudo. Isso fica bem evidenciado dentro do livro que ele escreveu e das últimas atitudes. E tem coisa esquisita que está acontecendo e parece que Harry realmente está perdendo o rumo. O desespero para voltar para o Reino Unido. E todo o caos vivido, processo perdido, falta de dinheiro e até mesmo uma crise com Meghan que vem se espalhando nos noticiários, mostram que Harry precisa adotar mais uma nova diretriz. Isso fica bem evidente. Se até dias atrás, meses atrás, você via o Harry na Ucrânia, falando da guerra, chamando a atenção do Trump, falando coisas ou alinhado com o rei, discursos alinhados, a gente olha Harry nos últimos dias em podcast, em programa de televisão, falando de futebol e também falando de bizarrices, coisas que não fazem sentido. Aqui eu coloco já o objetivo. O objetivo é resgatar, como nós já falamos, a popularidade. Harry foi um dos membros mais populares dentro da monarquia britânica. Ele era considerado o xodó, aquele que era engraçado, que chegava a atrair o sorriso. Tudo isso estava com Harry. Com a saída, parece que Harry virou um ranzinza, um cara chato. O Harry chegou a confirmar no livro, ele mesmo disse, que tudo que eu falei até aqui são coisas inventadas pela firma. Leia-se monarquia. Então, ele era rebelde, tudo que ele fazia era para acobertar o irmão. Nós ouvimos isso durante vários momentos. No livro, na série, na entrevista da Oprah. Então a gente começa a ter uma dimensão por que este rompimento vai além de apenas ai, perdoa, que está tudo bem. Não é bem assim. Então Harry demonstra uma obsessão pelo príncipe William. Então, a ideia de contrapor o irmão certinho,
que tem o peso da coroa, está retornando. Então, as aparições do Harry parecem ser de um menino voltando para o colegial. Quinta série total. Porque as falas condizem com este momento. E tudo parece bem confuso. E cria realmente essa confusão. E vamos dizer que é uma pirraça para com a família real e para com o irmão. Mostrando, eu posso falar o que eu quero, eu sou livre, eu sou mais legal, eu sou mais gente boa, mas temos O detalhe, o Harry tem 42 anos, não é mais o Harry de 10 anos atrás, que todos queriam, almejavam, questão de acenar, tirar foto. O cenário mudou, o Reino Unido mudou, Londres mudou. Toda a história da segurança que ele quer, toda a história de muitas vezes falar mal da sua terra também pegou mal. Tudo isso é muito difícil de reverter, mas é o objetivo do Harry, reconquistar este público que gostava do Harry quinta série. E aí nós temos alguns detalhes bem importantes. Quando e como Harry decidiu mirar no irmão e também resgatar a popularidade e visionando o Reino Unido. Vou abrir aqui o primeiro exemplo, porque temos vários exemplos durante a vida, mas decididamente, nesse exílio do príncipe Harry, foi em 2025, novembro, quando William vem para o Brasil, Rio de Janeiro, tira aquela foto no Cristo Redentor, onde Diana também tirou, viralizou, pronto, Harry em Montecito subiu e disse, não, eu tenho que fazer algo, e ele fez. E o William também, dentro do Brasil, reverberou bastante mundialmente. A causa, o prêmio, tudo isso fez com que o patamar de William subisse. Então a gente vê o William no meio de chefes de Estado, você vê ele no funeral do Papa, você vê ele realmente se posicionando, ascendendo, enquanto o Harry está isolado em Montecito. E é decidido então que Harry vai sair da caverna. Vai sair da caverna e vai voltar a ser aquele jovem, aquele colegial. Então ele começa falando para um público mais adulto, mas ele agora já mudou tudo. Entenderam? O que ele fez em 2025? Ele vai para o Canadá encontrar com veteranos e tem uma foto muito simbólica que as pessoas começaram a falar. Está imitando o irmão. É uma obsessão. Pronto. Está aí na tela. O William no Rio, Harry no outro. Tanto que, nesta época, em novembro, o porta-voz veio, colocar panos quentes, porque a ideia de que ele estava copiando foi negada pelo porta-voz, dizendo, não, essa viagem já existia, Harry já tinha que estar lá e é só isso, uma coincidência. Haja em vista que as fotos são bem parecidas, né? Então ficou realmente evidenciado a partir de novembro de 2025, foram escancarando. E aí a gente tem a história da agenda que contrapõe o William e Catherine, Meghan e Harry trabalham em cima das agendas e nós temos 2026, o ano do tudo ou nada, que a gente está vendo tudo acontecer e Meghan e Harry dominando de uma forma negativa os noticiários. Vamos para os dias atuais. Então, Harry vai para o Reino Unido, Harry faz aparições, não sai do jeito que ele queria, segurança negada, segurança essa que sempre foi negada, que ele perdeu e que ele continua a querer e a desejar que ele vai continuar essa batalha. E uma porta aberta pelo Rei Charles. Uma suposta visita, tudo isso bem desenhado. Só que o Harry precisava de fazer aparições pontuais. E essas aparições, como yoga com cabra, a cabra pisando em cima dos ombros dele, mostram um Harry que estava encostado na caverna. Então ele mostra para o mundo que ele ainda é caloroso, beija a cabra. Então Harry faz e acontece, tá? Dentro dessa viagem. Ele extravasa, que é o contraponto quando você olha o príncipe William indo no polo, jogando, angariando valores para causas do câncer, tendo a esposa do lado. É um abismo aqui dentro. Aqui que a gente tem que começar a observar. Ascensão e decadência. Então,
Essa visita ficou marcado com esses dois cenários diferentes. E aí as coisas vão piorando. Quando o William está lá em Wimbledon com a esposa, dando espaço para a esposa, 2 passos atrás de Catherine, porque ele sabe que ela é a patrona, Harry está sozinho, Harry não tem Meghan, sumiu, e eis que ele participa de um podcast. Ele participa desse podcast e agora ele participa de um programa de TV falando de futebol. Guardem essa informação. Este podcast é feito por um atleta. É um podcast estilo Pânico, sem filtro. E coisas podem acontecer. Então a pessoa que vai lá sabe que tem que entrar nesse jogo ou que vai entrar numa saia justa. E como nós estamos nas redes sociais, as redes sociais, podcast, nesses programas tem o corte. Esses cortes que viralizam na internet. Então, se Harry fala alguma coisa como pentelho, ou o órgão genital dele, ou da cueca dele freada, ou dele não confiar no pum, já que ele tem uma certa idade, e aí vai descendo ainda mais, as coisas começam a olhar o que está acontecendo com Harry. Ele está voltando para o colegial, para a 5ª série. Este podcast foi realmente bizarro, mas a proposta é essa. E a proposta, é claro, de Harry resgatar, trazer esse público jovem que a monarquia perdeu. Então Harry tem isso na mente. Resgatar o público que ele perdeu e resgatar esse público das redes sociais. Então, nada melhor que ir em um podcast. Um detalhe. Quem estava 2, 3 semanas antes, no dia do casamento da Taylor com o próprio noivo, Travis, foi o príncipe William, que também foi apresentado com títulos, honra, foi um momento. Ele foi engraçado, pontual, mas quando a gente coloca as duas participações, é colossal. Você vê o papel de uma pessoa se posicionando sem se perder o respeito e o outro falando de pum. Então, realmente, se você está buscando reler e deseja, está indo para um caminho bem errado. Na verdade, o Harry não é mais 5ª série. O Harry é o tio do pavê, porque congelou e parece que ele voltou. E voltou com tudo, falando muitas coisas. Ele não é proibido de falar. Ele não tem o peso. Ele nem é mais membro sênior da família real. Mas é constrangedor ouvir determinadas coisas. Até mesmo o apetite sexual, OnlyFans. Gente, uma catástrofe. E aí você olha o podcast onde o apresentador, de certa forma, mantém o respeito, brinca. Existe um momento engraçado entre o William e o Travis. Dá a entender que os dois conversam. Taylor, Charlotte é fã. Eles falam ali como eles agiram diante das crianças, do príncipe e da princesa, príncipe George e Charlotte. Ele super educado. Eles se encontram em Londres, no caso William, Catherine, Taylor e o Travis. Então a história ali era sobre futebol. E você vê o William falando muito bem. E a gente vai pontuar esse tema no outro ponto de outra aparição do Harry há 2 dias atrás. E aí, não contente, então, o Harry fez uma aparição na Times, descolado, sozinho. E dessa vez ele aparece em uma mesa, uma resenha de bar praticamente, com copos de cerveja, super na boa, falando sobre a final da Copa do Mundo e do time da Inglaterra. Novamente, como o William participou do podcast, as pessoas já falaram, opa, também podcast, mas escolheu algo mais radical para contrapor a imagem do bonzinho e do rebelde, que ele sempre vendeu que não, eu não sou rebelde, afirma, vendeu, mas ele adota novamente nessa reposição de marca. Nós observamos ele em uma área ou onde o William tem pleno domínio, que é o futebol. O William não foi para os Estados Unidos, existem várias histórias porque ele não foi, mas o Harry aproveita, já que ele não foi convidado,
vamos fazer uma participação mesmo não sabendo de nada. A pior coisa, você assiste e sabe que a pessoa está enrolando. Mas claro, o príncipe Harry, né? Ele se convida também, já disseram. Ele participou, o apresentador é amigo dele, então começa a brincadeira, perguntando se ele jogava, e ele fala que ele jogou, chique, ele falou que ele era um bom jogador, mas assim, ninguém acredita, né? O que Harry diz, ninguém acredita. Depois ele vai falando vários assuntos, ele fala sobre Harrys, quais são os Harrys mais famosos. Ele bota o Harry Styles, que com certeza é verdade, Harry Potter, e ele observa que ele realmente não tem mais vez no Reino Unido. Ele é um Harry rebaixado. Como eu disse, depois que ele perdeu aquele processo, o juiz, a corte, estava avisando: você é um rebaixado. Você não ganha mais causas porque você não manda mais em nada e não tem mais nem o privilégio. Ponto. Então, dessa vez, essa pergunta de qual Harry é mais famoso, o Harry fica com a cara de passivo-agressivo, que ele adota muito durante essas últimas aparições. E aí a gente observa que esse tema futebol, as pessoas novamente, por que ele está falando de futebol? Ele pode falar, tem toda a liberdade, mas a gente sabe que o William é apaixonado por futebol. Ele tem um time de coração, o Aston Villa, que ganhou, que ele comemorou, ele foi visto na arquibancada cantando, ele leva o príncipe George, ele vai de vez em quando com a princesa de Gales. A gente sabe que foram os amigos que levaram. Ele fala no podcast sobre isso. Então ele vai condicionando a sua autoridade no assunto e também o amor. Ele tem ligação com o jogador, ele tem WhatsApp, ele tem um técnico, ele faz parte do clube e ele é presidente da Confederação de Futebol. Ele também se mete na seleção da Inglaterra, dá umas sugestões. Então ele fala isso lá no podcast e fica muito caracterizado que Harry foi lá para aparecer em cima do assunto do irmão. Eu vou fazer uma pirracinha aqui. Eu tô rebelde. Sou rebelde. Então eu vou falar de futebol mesmo não sabendo falar de nada. Quando a gente pega o William falando do esquema tático, do futebol, da profundidade que o time joga, ou ele analisa o time que vai jogar contra o time dele, ele é realista, ele fala a temporada, ele sabe detalhes. Isso é mostrar que sabe. E dentro de uma clareza, sem precisar de recursos engraçadinhos ou ser passivo-agressivo, que é uma atitude que Harry vem tomando durante esses últimos dias, ou pelo menos a gente está observando mais agora que ele está voltando ou saindo da casinha. Estava lá para causar, mostrar o novo Harry, mostrar que ele está saindo, mostrando que ele é o tio do pavê, rivalizando e mostrando em cima de assuntos, ou fazendo a ideia, eu sou legal, e o careta, que deveria estar falando de futebol aqui, não fala. Eu estou aqui e represento o Reino Unido. Eu sou o príncipe da Inglaterra, como ele disse nesse podcast que também teve isso. Então, Harry vem causando no meio deste caos, que nos últimos dias a gente vem observando essa avalanche de notícias que sim, cansa a gente trazer as notícias, mas negativamente a gente precisa de trazer para a gente contar a história, assim como a gente contou a história do Andrew, assim como nós falamos com as teorias de Kate. Durante um bom tempo esse canal foi só sobre onde está Kate Middleton. Então a gente está nessa confusão que é quase um toma lá da cá, ou pelo menos só um toma lá, que é o lado do Harry e da Meghan, pelo menos do Harry. Então o Harry vem demonstrando que as coisas mudaram e existe uma frase muito interessante para a gente fechar esse vídeo. Na matéria que eu trouxe dias atrás sobre eles quererem reverter a decisão de sair da família real, o amigo afirma que o véu está sendo levantado. Em questão, a Meghan. Pode ser que coisas estão acontecendo em Montecito. O sumiço de Meghan fala muito. Já existem muitos boatos rodando por aí e que faz muito sentido. Então, pode ser que Harry está disposto a voltar ao Reino Unido, está disposto a conquistar esse público que eu disse, ser Biruleibe.
ele tem que ser doidinho, ele precisa fazer yoga com cabra, falar do cocô, falar de pelos pubianos e dar uma de técnico, falar de técnico. Anunciado como príncipe, duque, etc., o Harry também tem que ser. Então existe sim essa rivalidade. E a gente fecha a ideia. O Harry sempre quis o lugar de William. O Harry não entendeu que o primeiro filho reina. É a lei milenar e não tem como mudar. E agora vamos observar os próximos passos, porque a cada minuto pode ser que Harry inventou alguma coisa agora, a Meghan apareceu. É isso, nós estamos vivendo dias bem movimentados com este casal de Montecito, com Harry quinta série, Harry destemido e Harry afrontoso e obsessivo. Ele não larga o príncipe William. Eu, se fosse o William, abria uma medida protetiva contra o irmão, porque, gente, é demais, né? E o que você acha? E no podcast, depois de um tempo que o irmão estava, falar de assunto que o irmão domina caracteriza uma obsessão? Essa mudança de sério, biruleibe, mente aqui, coloque hashtag obsessão. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!